Fala galerinha do sétimo ano, de boa? Aqui é o seu professor Rafael, professor do nosso canal GeoFácil, vindo aqui para facilitar a sua vida. Hoje estamos aí na quarta semana do PET 4. Esse é o vídeo de explicação do texto, explicação do conteúdo. Professor, eu não sei qual que é a página. Página 86 do seu PET 4, tudo bem? E hoje nós estaremos aí, vamos continuar falando aí sobre biomas, biodiversidades e domínios morfoclimáticos, tudo bem? Vamos estar conhecendo um pouquinho mais aí, aprofundando mais um pouquinho, mas para isso, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí agora, você não vai gastar mais do que 5 segundos para se inscrever no nosso canal e vai estar ajudando o seu professor, vai estar ajudando a nossa comunidade geográfica e vai estar garantindo que você receba os próximos vídeos totalmente gratuitos, hein? Não perca essa oportunidade, fica a dica, hein? Ó, primeira coisa, esse mapa aqui, eu gosto muito de trabalhar com mapinhas, né? Apesar que para mim isso aqui é apenas uma ilustração, não é mapa, porque ele não tem título, não tem legenda, não tem orientação, localização, não tem todos aqueles elementos cartográficos necessários em um mapa. Então, para mim é apenas uma breve ilustração que eles colocaram aqui. Então, se você observar aqui, nós temos aqui pequenas diferenças entre este mapinha aqui e aquele primeiro que nós vimos lá da semana 1. Qual é a diferença, professor? Naquele mapinha que nós vimos lá na semana 1, nós vimos as zonas de transição, que seriam locais onde começa um bioma e termina o outro, locais onde tem 2, 3 biomas relativamente juntos ali, né? E aqui a gente não percebe ele. Outra coisa que aqui a gente percebe de diferente, neste mapinha vem falando do bioma Pantanal, né? Nos outros que nós vimos para trás aí não estava falando do Pantanal, tá? O Pantanal, vou falar um pouquinho sobre ele porque até hoje nós não falamos sobre o Pantanal. O Pantanal, ele é algo único no mundo. Ele é uma região de solo alagável. Para você ter ideia, o Pantanal, sabe aquele material que a gente faz o filtro, né? Que faz as telhas, a gente dá o nome para ele de argila. O solo lá do Pantanal basicamente é composto de argila. Qual que é a diferença da argila para um barro, professor? A argila, ela segura a água, ela retém a água, enquanto que o barro ali, né, ele se mistura com a água, com a terra e vira somente uma massa. Agora a argila, ela quase que não permite com que a água infiltre no solo. Então, quando chega o período das chuvas, né, uma grande extensão territorial, ela se eleva de água e alaga tudo, né? Então, grande parte do Pantanal se alaga. E a vegetação desse lugar é muito curiosa, porque ela já se adaptou com isso e aí ela fica a um nível em que tampa parte ali das raízes, dos caules das árvores, mas as folhas ainda ficam por cima ali. Então, eu poderia falar para vocês que o Pantanal é uma das maiores áreas alagáveis do planeta, tá? E a biodiversidade é muito grande, né? A quantidade de peixes, a quantidade de aves presente nessa região é muito grande e ela ainda assume parte da biodiversidade vegetal da Amazônia ainda. Então é um local onde tem muita árvore, onde tem muita vegetação e ali tem uma quantidade muito grande de animais, né? De insetos, de peixes, de aves. Então o Pantanal é algo assim bem diferente, né? E o Pantanal juntamente com a Amazônia são os locais do planeta onde tem a maior concentração de água doce potável disponível do planeta Terra, né? Então por aí você já para e fala assim, né? Quando se fala que o Brasil é muito rico em água, que é o país que tem a maior quantidade de água potável do planeta, a gente generaliza, né? Por que é generalizar? A gente
fala que o Brasil tem isso e dá a ideia que o Brasil todo é rico em água. E não é, né? Nós sabemos aí que nós temos a Caatinga, que é uma região muito pobre em água, né, em hidrografia, e outras regiões que tem um pouco, tem mais água do que a Caatinga, mas que não é tanta água assim, né? Então, assim, o Pantanal é algo bem diferenciado e eu não podia deixar essa matéria passar sem falar aí do nosso querido Pantanal, tá bom? Esse texto de hoje vem falando aí sobre fauna, floras e fatores abióticos, né? Características do clima, hidrografia, solo, relevo. Então isso aí é tudo que permite com que a vegetação de um determinado lugar seja única. Então, a vegetação, imagina a seguinte situação. Eu gosto de comparar como esses biomas que a gente está falando e você está vendo aqui nessa imagem, como se os biomas fossem pessoas. Cada pessoa é única no planeta. Não existe uma pessoa igual a outra no planeta. Mesmo se a pessoa for irmã da outra, mesmo se quando uma pessoa tem um irmão gêmeo, né? Você vai ver ali que às vezes até que por fora, fisicamente, os dois até parecem, mas que os dois têm personalidades diferentes. Então, a vegetação é basicamente isso. A vegetação de cada lugar, ela precisou se adaptar para que ela pudesse sobreviver e viver da melhor maneira possível com aquelas características que ela tem ali em volta dela, né? E aí, com isso, essa vegetação de cada local que precisou se adaptar, se torna diferente, ela se torna única, né? A gente pode observar que a floresta amazônica, por exemplo, é um local onde a umidade é muito grande, chove bastante, né? Tem muita água nos rios e na atmosfera, a biodiversidade, a quantidade de animais muito grande na floresta amazônica, a caatinga, as folhas, né, das árvores, por exemplo, já não existe muita árvore na caatinga. E o que acontece? Essas folhas, ao se adaptarem, se estruturarem para essa região tão seca, eu vou dar um exemplo, por exemplo, dos cactos. Os cactos, ao longo do tempo, eles basicamente perderam as folhas. Você pode observar que os cactos normalmente quase não tem folhas, tem muito pouca folha, né? Por quê? Porque as árvores também transpiram como os seres humanos, elas soam como os seres humanos, né? A gente chama essa transpiração dela de evapotranspiração. Então, a transpiração das árvores. Desculpa aí pela sirene, tá, pessoal? Como vocês podem ver, a gente está no ambiente escolar aí e alguns barulhos aí fazem parte aí da nossa estadia aqui na escola, né? Mas continuando, pessoal, os cactos, eles precisaram se adaptar ali. E aí, toda e qualquer planta soa. A gente chama isso de evapotranspiração. A gente às vezes quase não percebe, mas elas soam muito, principalmente pelas folhas. E aí o ato dela perder as folhas já é justamente para diminuir essa transpiração, para ela continuar com mais água no seu organismo. A gente sabe que o cacto, ele por dentro, ele é bem esponjoso e com bastante água. É como se fosse ali um melão, uma melancia, uma esponja com água, né? E aí, imagina você, se você está ali num bioma que é semiárido, quase que um deserto, e você tem muita água dentro do seu organismo ali, vários outros seres vão querer essa água que está em você, né? Então os cactos, uma das formas que eles desenvolveram para poder se proteger ali é justamente criar aqueles espinhos para manter a maioria dos animais afastados, né? Então, sim, é uma forma que ele desenvolveu para que ele pudesse sobreviver em meio à sequidão e em meio a outros animais que querem ali aquela água dentro dele. A mesma coisa serve para o cerrado, né? O bioma cerrado. Duas características que eu posso falar do cerrado para vocês assim rapidamente são as árvores que são mais baixas,
parecendo que amasso elas para baixo e dá uma torcida assim. Então tem galhos e troncos retorcidos. A casca é muito grossa, é a mais grossa de todas, a casca. E para que essa casca ela é tão grossa? Grossa das árvores do cerrado. É como se fosse uma armadura, né? Justamente porque no cerrado é um local onde tem muita queimada, muita, tanto natural como ação antrópica realizada pelo ser humano, né? E essa queimada, com essa casca grossa da árvore, a casca protege a árvore. Quando vai tiver a queimada, em vez de queimar a árvore do cerrado, vai queimar apenas a casca da árvore. Essa casca depois vai cair, vai nascer outra e a árvore vai sobreviver. A maioria das queimadas, entendeu? Então, é uma característica das árvores do cerrado, essa casca grossa desse jeito, além das raízes muito grandes. As árvores do cerrado têm uma das maiores raízes de todas as vegetações. Para quê? Para que ela possa ir longe buscar alimento e água. Tudo bem? A Mata Atlântica, gente. A Mata Atlântica, toda vez que eu falo da Mata Atlântica, eu fico até um pouco triste. Porque a Mata Atlântica é um bioma muito lindo, muito bonito, só que ele existe muito pouco dele hoje em dia. Nós vamos ver que vários textos, em vários lugares, até mesmo aqui nos PETs, cada semana vem falando da Mata Atlântica e vem com informação diferente. Né? Vem falando que hoje em dia existe 15%, existe 12%, menos de 10%, né? Mas na verdade, hoje nós temos menos de 10% da mata original da Mata Atlântica. Então, quer dizer, já foi muito desmatado. E esse desmatamento já começou lá atrás, desde a época da colonização, que os portugueses chegaram aí no Brasil. Lembra quando eles estavam levando o pau-brasil para a Europa? Cortando pau-brasil aqui e levando para a Europa? Então esse pau-brasil ficava justamente nessa região de Mata Atlântica aqui, que pega basicamente todo o litoral brasileiro aqui, o litoral leste brasileiro aí, tá bom? Então, hoje em dia existe muito pouco e a parte que existe tem sido preservada, né? Pelo menos eles tentam preservar para manter um pouco dessa biodiversidade diferente aí, tá? Nós temos aqui os pampas, né? Como eu já havia falado antes, o pampas é o bioma do Brasil mais frio, é o bioma do Brasil que fica mais longe da linha do Equador, tá? Nos pampas, a vegetação ela já é bem rasteira, né? Já é mais arbustos, gramíneas, quer dizer, não tem tanta árvore assim nessa região aqui, tá bom? E grande parte dela também acabou sendo desmatada até mesmo para plantio, tá? Então é só para você estar entendendo. E eu estou fazendo uma breve de todos os nossos biomas aqui, para você entender que cada bioma é único, cada bioma, a vegetação precisou se adaptar às coisas que ela estava passando para conseguir sobreviver, tá? E aí, eu preciso que você se lembre sempre, a vegetação de um lugar depende de diversos fatores. Depende do clima, depende da distância em relação à linha do Equador, depende da altitude, galera, em relação ao nível do mar, né? Então, se está o nível do mar, 0 metro de altitude. Se você está no Planalto, ali mais ou menos, essa região central do Brasil, você vai estar aí a 600 metros de altitude, a 800, 900 metros de altitude, dependendo até mais um pouquinho. E outras regiões até mais altas. Então depende da latitude, da altitude, depende da umidade, o quanto de chuva que tem por ano, a quantidade de rios que tem por perto, depende também da qualidade do solo, do relevo, depende dos tipos de animais que vivem em volta dessa vegetação ali. Então, tudo contribui, tudo influencia, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido um pouquinho mais sobre biodiversidade e tamo junto aí, galera. Se inscreve no nosso canal, não perca essa oportunidade. Já está acabando o ano, já está acabando o PET e você está perdendo a oportunidade de se inscrever gratuitamente. Se inscreva enquanto é tempo, gratuitamente, hein? Vai lá, valeu!